Olá, meus queridos, paz do Senhor Jesus a todos, pastor Luciano Pinheiro. Marcos, capítulo 7 diz assim: certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram a Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las, pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam no mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua oração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Até aqui. Meus queridos, esse texto aqui deixa bem claro: os mestres das leis, os fariseus, mestres das leis, ficaram indignados quando viram alguns dos discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos. Hoje você tem que lavar a mão, passar álcool gel por causa da Covid, né? Mas era uma tradição isso, não poder comer sem lavar, não era uma questão de higiene, era uma questão de tradição, de você estar impuro, não podia tocar em nenhum alimento, comer nada sem lavar as mãos. E quando eles viram isso, eles se escandalizaram e foram até Jesus perguntar para ele, chegando para ele, perguntando para ele: olha aqui, por que seus discípulos não seguem a tradição? Por que não seguem? É uma tradição dos líderes religiosos. E Jesus vai e responde para eles, que bem profetizou, chamou eles de hipócritas e disse: ó, bem que Isaías tinha razão quando profetizou, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas. Quantas igrejas, quantos líderes vivem na hipocrisia, uma hipocrisia pura, ensinam doutrinas de homens, colocando o povo no cabresto. Lá atrás, hoje igrejas que estão, eu falo porque eu sou da Assembleia de Deus, principalmente a Assembleia de Deus, hoje está na televisão, nos canais aí de sábado passa, estão no YouTube, estão na internet, mas lá atrás expulsavam os outros que tinha televisão em casa. A irmã que foi assistir televisão na casa do vizinho ficava de disciplina. Barba então é até hoje, mas você tem que avaliar que tem, manda alguém mandar eu tirar para ver uma coisa, se me provar na Bíblia que eu tenho que tirar. Então é doutrinas humanas para pôr cabresto, para deixar o povo perdido, sem saber o que fazer, e hipocrisia, porque eles engolem um camelo e engasgam com mosquito. Engole um camelo e engasga com mosquito. Eles proíbem tantas coisas, e tantas coisas erradas acontecem na barba desses pastores presidentes, e passa batido. E é bonito, é lindo para eles. Então presta bem atenção. Honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Dentro da igreja é fácil ser crente. Dentro da igreja é fácil ter fé. Dentro da igreja é fácil gritar, pular, dar glória. E quando está você e Deus, igual estou eu agora trancado aqui no meu escritório gravando vídeo de você sozinho, o que você faz? Você ora? Você lê a Bíblia? Você é aquilo que você é na frente dos outros dentro da igreja? Ou você só honra Deus com os lábios na frente dos outros? Outra coisa, sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas. Quando se ensina a doutrina de homens, altera. Não está na Bíblia? Não está. Está na Bíblia? Não está, então não é pecado. Está na Bíblia? Tá, é a invenção de homem. O homem inventou um monte de coisa que não está na Bíblia, para tirar proveito do crente, para tirar proveito dos irmãos, para arrancar dinheiro dos irmãos. Então eles inventam um monte de coisa que está fora daqui. E o principal, que é o ensinamento da palavra de Deus, eles não dão. Exemplo, em nenhum momento a Bíblia manda você vir para Jesus que você vai ficar rico. Nenhum, não tem um versículo que fala: olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que você vai ficar milionário. Pelo contrário, a Bíblia fala que você tem que trabalhar e ter com a formiga, ó, preguiçoso. Você tem que se esforçar, que é do suor do teu trabalho. Mas as pessoas erroneamente pregam que, ó, você está na igreja, você tem que ser rico, você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa. E não é bem assim. Tem gente que vai passar a vida inteira na igreja e não vai ter casa, não vai ter carro. E é a vida, meus queridos. Então eles alteram isso daqui
para pregar doutrina de homens. Doutrina de homens. Jesus cura, Jesus salva e Jesus liberta. Ah, mas eu conheço um monte de crente que foi para a igreja e Deus abençoou a vida financeira dele. Claro, ele começa a dizimar, que dízimo também não é uma obrigação. Dízimo tá ligado, não está ligado com salvação. Dízimo é uma questão de fé. Se Deus está vendo que você está colaborando, que você está ajudando, está ofertando, ele vai te retribuir. Isso aí é natural. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Isso aí é simples. A mesma coisa que você fazer maldade para os outros, você vai colher maldade para a tua vida. Entendeu? A pessoa, você pode não ter feito mal para ninguém também. A pessoa te faz o mal para você, você fica tranquilo que o dela vai chegar nessa vida ainda. Gálatas 6:7, Deus não se deixa escarnecer tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Acabou. Com Deus não se zomba, não se brinca. Só que eles vêm aí com uma farsa de ensinamentos e doutrinas humanas, como se fossem mandamentos de Deus. Por isso que Oséias escreveu, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. E Jesus, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. É simples assim, se você não lê a Bíblia, se você não estuda, se você não vai atrás de conhecimento, você vai ficar escravo desses líderes religiosos que vão sambar na tua cabeça aí. Vão fazer com que você tema aquilo que você não tem que temer. Vão fazer com que você siga um rito daquilo que a Bíblia não fala para você seguir. Aí depois dá errado, aí você vai falar para Deus, nossa, mas lavei tanto minhas mãos, mas eu lavei tanto meu rosto, mas eu nunca cortei a pontinha, 2 dedos do meu cabelo, a irmã vai falar lá. Aí Deus vai falar, mas quando foi que eu falei que você não podia, que você tinha que lavar tanta mão, que você não podia cortar 2 dedos do teu cabelo? Quando foi que eu disse que você não podia assistir televisão, que você não podia jogar uma bola com teus amigos, fazer uma viagem com a tua família? Quando foi que eu disse isso? Porque óculos de sol era considerado perfume, era considerado... Nossa, fugiu a palavra da minha cabeça. Como é que fala? Era considerado... Vou lembrar, peraí. Vaidade. Era considerado vaidade, eu tinha fugido daqui. Tudo é vaidade. Então, colocou óculos de sol, vaidoso. Passou perfume, bonito e anda fedido, né? Com bafo, assim, uma fedorenta, aí é bonito. Agora, ser cheiroso é vaidade. Eles são tão assim que usam uns ternos escandalosos, uns sapatos, umas gravatas que tudo horrorosa, e aí acha que isso é bonito. Então, presta bem atenção. Hipocrisia. Isaías tinha muita razão. Honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Honra com os lábios. Na frente do púlpito é uma coisa. Aí não cumprimenta, não dá oportunidade com o obreiro, quer colocar todo mundo no cabresto e quer ensinar coisa que está fora da Bíblia. Vá aonde o evangelho de Cristo é pregado, não aonde você é acariciado. Fuja dessas igrejas coach, essas igrejas que falam que Deus está olhando o teu sofrimento, Deus vai se levantar, você vai ter, você vai possuir. Não, você vai ter, você vai possuir trabalhando, com o tempo, orando. Vamos lá, eu, pastor, já faz mais de 10 anos que eu sou pastor, já fui diácono, já fui tudo dentro da igreja e tive câncer, tive aneurisma, fiquei careca, diabetes, pressão alta e continuei adorando a Deus. E se Deus tivesse me levado, paciência, era a vontade dele. E continuei adorando a Deus. Aí vem esses caras que você não pode aceitar, que você tem que determinar. Determinar o quê? A pandemia passou aí, alguém acabou com a pandemia? A pandemia passou aí, alguém fez algum trabalho aí mirabolante dessas igrejas aí para acabar com a pandemia? Pelo contrário, um monte deles pegou Covid e quase morreram. E teve uns que ainda morreram. Tá? Então não caia em ensinamento humano. Pregou, igreja de Bereia. Pregaram, leva um papel e uma caneta e vai anotando tudo que o pregador está falando. Depois você vai pesquisar na Bíblia. Você tem o Google, você tem muitos canais bons aí para você ir atrás. Vai pesquisar na Bíblia. Ele não falou, vai lá e faz igual eu fiz com um cara que foi dar uma aula para nós uma vez de panorâmica bíblica, falou uma besteira tão grande. Tá aqui em cima que eu peguei 2 dicionários meus de teologia e mais um comentário, fui lá com a Bíblia falar para ele. Falou, você vai, mas não em público, né? Esperei acabar a aula, chamei ele no canto e falei, o senhor está equivocado. Isso aqui, fiz um estudo ainda, que é sobre a palavra amém. Eu tenho um estudo que eu vou postar no site sobre a palavra amém. E mostrei para ele, ele pegou, me largou falando sozinho e foi embora correndo. Mas por quê? Porque ele estava errado. Era mentira. Era mentira. Então faz isso, estuda e depois você chega pro pregador e fala, olha, eu acho que você se equivocou. Não é isso que diz aqui, não é isso que diz ali. A Bíblia não diz isso. Você está até ajudando a ele a parar com essa hipocrisia deles. Tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, não esqueça aí de curtir, comentar, seguir no Instagram, onde você estiver vendo nossos vídeos aí.
E espera aí, porque estamos aí fazendo o nosso site aí, o Não Temas, que vai vir com tudo aí, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo, querendo Deus e Ele há de querer.